Bom dia a todos. Esse vídeo ele é derivado de um documento coletivo feito por 5 colegas, amigos do banco, aposentados do Banco Central, economistas aposentados, que tratam inconformados com o mau encaminhamento que está sendo dado à discussão no Brasil sobre o imposto sobre operações financeiras e os controles de capitais. Quer dizer, e a partir do decreto 12.466 do governo Lula. Esses 5 participantes são Carlos Augusto Dias de Carvalho, Gilton Carneiro dos Santos, José Luiz Conrado Vieira, Newton Marques e eu, Luiz Afonso Simões da Silva. As críticas ao IOF são na linha de que ele deveria ser apenas regulatório, e não teria sido isso que aconteceu com o governo. Essa crítica não é pertinente. O IOF já nasceu, ele nasceu a partir no contexto do Código Tributário Nacional de 1966. E à medida em que os anos foram se aproximando do final do século, começou a haver um mar de liquidez de ativos financeiros privados num mundo que até então era mais controlado, de fluxos mais públicos, mais oficiais. Então, essa pletora de capitais fez todo sentido para o IOF, que é um imposto, sim, regulatório, que deve tentar regular os fluxos internacionais de capitais, que podem ser deletérios para a definição da taxa de câmbio do país, que podem trazer perdas para o país. E, sim, ele tem essa dimensão regulatória, mas, como todo imposto, tem uma dimensão arrecadatória também. Agora, nesse momento em que boa parte das tentativas do governo de passar matérias que melhorem a arrecadação do governo têm sido barradas pelo Congresso, então essa medida foi tomada porque o IOF é da estrita responsabilidade do governo central, do executivo. Quer dizer, não cabe. Então, tem uma discussão que está, nessa altura, no Supremo Tribunal Federal, sobre se o Congresso poderia ter impedido o decreto presidencial ou não, ou se o decreto presidencial é absolutamente legal. Então, que fique essa ideia. O IOF é um imposto que nasceu para combater a enorme liquidez, para dar um certo ordenamento às nossas contas com o exterior. A questão do controle de capitais. Eu vou fazer um pouquinho de história, alguns poucos eventos, rapidamente. Em Bretton Woods, em 1944, foi feito um amplo acordo, o maior acordo do século XX, sobre a ordem econômica mundial do pós-guerra. Foi em 1944. Ele foi um acordo que buscava, comandado pelos Estados Unidos, ele buscava um amplo acordo comercial. Então, como o que os Estados Unidos queriam era liberalizar o comércio no mundo e acabar com resquícios de impedimentos das
antigas colônias, grandes poderes colonizadores do mundo. Então ele cria uma ampla abertura comercial. Para isso, ele queria que as taxas de câmbio fossem fixas, as taxas de juros fixas e controladas pelo Fundo Monetário Internacional, as taxas de juros fossem fixas e os fluxos de capital, somente os fluxos, só seriam autorizados os fluxos que tivessem correlação com o processo comercial. Quer dizer, o comércio é uma operação de compra-venda de produtos, de bens e serviços, e então você teria fluxos de pagamento, recebimento dessas operações comerciais. Fluxos livres e não vinculados a comércio estavam fora de Bretton Woods. Por conta, ao longo do tempo, essa ordem liberal que buscava estabilidade foi sendo corroída até que nos anos 80 houve uma espécie de um cavalo de pau em que todas essas variáveis foram alteradas. Então as taxas de câmbio ficaram flutuantes, as taxas de juros livres, assim como livres ficaram os fluxos financeiros privados internacionais. Isso foi bem explicitado no que se chama de Consenso de Washington, que foi de 1989. Câmbio flutuante, fluxos livres de capital e taxas de juros ou políticas monetárias autônomas. Essa política monetária autônoma é uma contradição desse pensamento. E aí eu posso citar um conceito que é muito usado na economia, que é o de impossível trindade. Impossível trindade. Ou seja, você pode ter duas dessas variáveis, mas não pode ter as três. É incompatível. Ou seja, você pode ter taxas de juros flutuantes, você pode ter fluxos de capital liberados, mas se você tiver essas duas, a sua política monetária deixa de ser autônoma. Você não consegue ter uma política monetária autônoma. Quer dizer, você não tem controle sobre a taxa de juros. Esse eu acho que é o caso do Brasil, ainda que ele aparente ter uma política monetária autônoma. O Brasil tem hoje fluxos, uma taxa de câmbio flutuante, tem uma liberdade muito grande de capitais e a taxa de juros, consequentemente, ela é meio passiva. A nossa taxa de juros, muito embora seja altíssima, há 25 anos, ao longo de todo o século XXI, ela é uma taxa de juros altíssima e passa a impressão de que é uma política monetária ativa, mas ela é uma política que depende exatamente do que ocorre no exterior e dos fluxos, da natureza desses fluxos. O Brasil não tem capacidade, com essa liberdade toda, de controlar a taxa de juros. Então ele mantém a taxa de juros num patamar altíssimo. Isso não é exatamente falar de uma política monetária ativa. Bom, essa é a primeira coisa, o Consenso de Washington. Depois, em 94, nós tivemos o Plano Real de Estabilização, um plano muito bem bolado, com ideia de acabar com a superinflação brasileira. E, finalmente, em 1999, foi feito um tripé macroeconômico do Brasil,
que trata exatamente do câmbio flutuante, de fluxos livres, e dá uma enorme, e passa uma lei de responsabilidade fiscal muito forte. Livre nesse processo passou a ser a política monetária, completamente livre. Isso o que é o nosso entendimento é que é razoável que o Brasil tenha sido, é lógico, inclusive, que o Brasil tenha sido muito preocupado com a superinflação que arrebentou com a economia brasileira por muitos anos. Agora, o que não é razoável é que você só tenha praticamente liberdade para o Banco Central botar a taxa de juros onde quiser, em detrimento do desenvolvimento econômico. Na prática, para não ir muito longe, entre 1930 e 1980, o Brasil teve talvez a economia mais dinâmica do mundo. Atualmente, como diz o professor Bresser Pereira, com razão, o Brasil é um país semi-estagnado há mais de 40 anos, taxas de crescimento econômico baixíssimas. Então você tenta controlar a inflação, mas deixa o Banco Central praticar taxas de juros absurdas que impedem que o setor produtivo tenha um crescimento bom. Essa discussão, ela, aqui um pouquinho mais só de história para concluir, entre 2010 e 2012, por conta da grande crise que começou em 2008, 2007, 2008, os países se viram numa situação, os países em desenvolvimento se viram numa situação difícil por conta dessa grande crise econômica global. Os fluxos de capitais privados eram enormes. Antes dessa pletora de capitais, quando estávamos no âmbito de Bretton Woods, uma crise de balanço de pagamento, se um país exporta, sei lá, café, e de repente o preço do café cai, ele é muito dependente do preço do café, por exemplo, então ele entra em crise. Sob Bretton Woods, o nível da crise era enfrentado pelo Fundo Monetário, que estava lá exatamente para atender a esse tipo de crise de balanço de pagamento. O Banco Mundial, por sua vez, financiava projetos de industrialização para esses países em desenvolvimento. Quando chega em 2012, 10, 11, 12, você tem fluxos privados num montante muito superior às necessidades dos países, e o Fundo Monetário e o Banco Mundial começam a se retrair e a dizer: países em desenvolvimento, virem-se, porque a gente só vai olhar para os paizinhos mais pobres, outra balela, e vocês resolvam os seus problemas de balanço de pagamento com o próprio setor privado. Bom, a discussão entrou num ponto difícil que levou os países em desenvolvimento a dizer: não, peraí, a maior parte desses fluxos de capitais especulativos vem de alguns poucos grandes centros nos Estados Unidos e na Europa. Quer dizer, vem todo um mundo de especulação sobre nós
nós somos obrigados a colocar controle de capitais. Então o Fundo Monetário diz, não, tudo bem, a maior parte vem deles, mas vocês têm que reagir com as medidas tradicionais, com medidas com austeridade fiscal, coisas do gênero. E controle de capitais teriam de ser apenas uma arma de última instância, coisa que era inaceitável pelos países em desenvolvimento. Nós queríamos que o controle de capitais fosse uma arma de primeira instância. E, ao mesmo tempo, como é difícil você, sendo um país em desenvolvimento, enfrentar o peso das grandes economias, o Brasil, por exemplo, conseguiu ampliar muito o seu estoque de reservas internacionais, que tem um custo enorme de manutenção, mas é o preço a se pagar para não depender de organismos financeiros internacionais que estavam deixando de fazer a sua função precípua, que era dar suporte financeiro para os países em desenvolvimento. Em suma, essa questão que foi bastante crítica naquele momento. As consequências, vamos acabar com a história e vamos trazer o jogo para o momento atual. Roberto Troster, um economista, conhecido, um bom economista, num artigo para o Valor Econômico, em março de 2024, ele disse, aspas, a missão do Banco Central é manter o poder de compra e a estabilidade da moeda, não é deixar o câmbio flutuar. Nós, no Reflexões Inquietas, fizemos alguns números sobre essa declaração, com a qual nós concordamos plenamente. Em março de 2024, o dólar estava a R$ 4,98. Na virada para 2025, ele chegou a R$ 6,27. R$ 6,27. O real teve uma desvalorização de 26%. Houve uma grande especulação nesse ano, nessa passagem de 2024 para 2025. Bom, então por conta disso não é surpresa, vocês vão se lembrar das grandes discussões que foram feitas aqui, porque essa desvalorização da nossa moeda impactou um grupo muito grande de produtos que eram importados. Imagina então um empresário importador que compra um produto no exterior em dólares e tem que vender em reais aqui. Como é que fica a situação dele? Mas a verdade é que então, em março de 2025, quer dizer, um ano depois, o câmbio recuou 8,3% para R$ 5,75. Atualmente, ele continua se desvalorizando, o dólar está na casa de 5,50, 5,40. Então, vamos deixar esses numerozinhos para lá. Então, houve uma grande desvalorização do real ao longo de 2024 e uma tendência de revalorização em 2025 que suaviza um pouco aquelas crises no café, no preço do café, no preço do açúcar, nos ovos e numa série de outros produtos também. Então, um ambiente bastante tenso por conta de um ataque especulativo e uma não reação do Banco Central a esse ataque especulativo. Então, onde eu quero chegar?
O que é efetivamente importante ser discutido na área externa brasileira, na área cambial, é a volatilidade. O real é uma das moedas mais voláteis do mundo, que mais se altera, exatamente porque o Brasil, sendo um país em desenvolvimento, resolveu ter um comportamento de grande país, de taxa absolutamente flutuante e livre, e a intervenção ser pequena nos mercados cambiais. É isso que é o problema. O problema não é discutir se o IOF é regulatório ou não é. O problema é discutir a volatilidade, que faz um mal enorme aos negócios legítimos comerciais. Bom, para ir caminhar agora para o final, eu acho que se a gente fosse olhar lá no trabalho, a gente fala um pouco da China, um pouco mais do momento chinês. Mas se a gente olhar para Japão e China, o Japão sempre foi um país que seguiu bastante as políticas dos Estados Unidos. Então, ele que no passado também tinha tido uma economia muito dinâmica, entrou em um processo recessivo. É bem verdade que é recessivo lá no topo, porque é um país rico, mas a população do Japão teve ampla possibilidade, sem controle de capitais, de investir no exterior. Consequentemente, a parte desses recursos que poderia ter sido voltada a um investimento interno não foi feita, e ele mantém um ambiente meio recessivo. Já a China mantém controles estritos de capital muito fortes. Eu não vou aqui falar sobre isso, deem uma olhada lá no texto. O importante é que se pense o seguinte: nós não somos nem um Japão nem uma China. Não é? Como se diz por aí, entre o branco e o preto existem infinitas gradações de cinza. A gente também pode dizer, entre o sim e o não existem infinitas gradações de talvez. O que é importante é que a ideia ali de discussão sobre controles de capitais é bem colocada. Eu recomendaria, isso foi lá, 2 livros. O primeiro, do Gilton Carneiro dos Santos, que é um dos signatários desse nosso documento, que se chama China da Miséria ao Topo, que foi publicado recentemente pela editora Cotter, de Curitiba. É um livro muito interessante, muito elucidativo. E um outro que saiu mais adiante, A Nova China, para além do socialismo e do capitalismo, de Keyu Jin. Keyu, K-E-Y-U, Jin, J-I-N, Keyu Jin, que num capítulo sobre o sistema financeiro fala muito daquelas cidades fantasmas de controle de capitais, de controle de mobilidade interna da população, mas esse é um tema que não caberia discutir aqui. Concluindo, eu diria que controles de capital são inevitáveis se um país quiser desenvolver sua economia e não ficar submetido à especulação financeira internacional. Infelizmente, aí eu estou colando aqui, a minha colinha aqui diz o seguinte: infelizmente tem sido muito baixo o nível político em que essas questões do IOF e controle de capitais foram colocadas. São inúmeras as leis que comprometem o orçamento sem que contrapartidas sejam efetivadas. Parece até que a ideia é sabotar de todas as formas o executivo para fragilizá-lo e levá-lo a uma derrota no próximo pleito eleitoral.
É isso, meus amigos. Obrigado pela atenção. Uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Obrigado.